Galera, amanhã é guerra? Para algumas pessoas, sim, o jogo contra o Grêmio está sendo tratado como guerra, um jogo muito importante para o Fluminense, e apesar da minha opinião talvez ser um pouco diferente da sua, eu acho que é um jogo importante sim, mas eu acho que a gente não pode ir pro tudo ou nada contra o Grêmio, estando numa situação tão complicada no Campeonato Brasileiro. Eu tenho a minha opinião bem firmada em relação a isso. Para mim, a gente tem que falar de prioridade, não existe prioridades, não existe plural de prioridade. Prioridade é uma só, e a prioridade é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Não adianta, para mim, não faz muito sentido arriscar o time titular. A gente não pode correr o risco, por exemplo, do Cauã Elias se machucar, do Paulo Henrique Ganso se machucar, do John Arias se machucar. Isso vai causar um impacto muito grande para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, na campanha do Campeonato Brasileiro, que assim... a gente teve tudo para sair da zona de rebaixamento aí nas últimas 2 rodadas. O Fluminense acabou tropeçando aí de novo, não conseguiu contra o Vasco, fez um jogo muito ruim contra o Vasco inclusive, não conseguiu contra o Corinthians, um outro jogo muito ruim. Nesse jogo os dois times jogaram muito mal, tanto o Fluminense contra o Corinthians, um jogo horrível, minha opinião sincera sobre esse jogo, um jogo muito ruim mesmo. Mas o Fluminense tem chance sim de nas próximas rodadas voltar a vencer e conseguir finalmente sair da zona de rebaixamento, que é o único objetivo do ano. Para mim, a Libertadores, se ela vier uma classificação para as quartas de final, para a semifinal, como é a projeção da diretoria do Fluminense, era uma projeção inicial de semifinal do Campeonato Brasileiro. Se isso vier a acontecer, beleza, muito bom para o Fluminense, mas se isso não acontecer, a melhor coisa e a única coisa que importa para mim é o Fluminense conseguir se livrar aí no Campeonato Brasileiro e conseguir garantir a permanência na Série A. O jogo é um jogo que o Fluminense pode sim vencer, um jogo que está em aberto. A gente vai estar falando de um mata-mata, de uma Libertadores, e é futebol, tudo pode acontecer. O Fluminense pode sim, mesmo que entre com um time alternativo, que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que por conta do peso desse jogo e do planejamento que foi feito para a Libertadores, o Mano Menezes deve entrar sim com o time titular, deve ir para cima do Grêmio para tentar conseguir o resultado. O Fluminense precisa fazer o resultado fora de casa, o Fluminense deve tentar fazer isso. E tudo pode acontecer. A fase do Fluminense não é uma fase muito boa, a do Grêmio é um pouco melhor, conseguiu sair da zona de rebaixamento, conseguiu emendar aí uma sequência de bons resultados, mas é um jogo que está em aberto. Tudo pode acontecer nessa partida. Eu não vou torcer contra, não estou falando aqui que vou torcer contra, isso seria um absurdo, mas eu acho que se por acaso o Fluminense não passar, também não é uma tragédia, e talvez, sendo bem sincero, talvez seja uma coisa que lá no futuro a gente veja como positiva. Foi um acontecimento ali necessário para que o Fluminense pudesse focar no seu objetivo principal, que é ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. E por falar em Série A do Campeonato Brasileiro, ontem a gente teve um jogo aí que, apesar de não ter sido um jogo do Fluminense, foi um jogo que teve um pouco de Fluminense em campo, ou talvez muito, né? A gente pode dizer aí que as 2 joias aí de Xerém resolveram o jogo para o Botafogo. O Botafogo aplicou uma goleada de 4-1 em cima do Flamengo, fico muito feliz por isso, inclusive. O jogo ainda poderia ter sido melhor, tá? O Botafogo ainda perdeu um pênalti ali, o Rossi defendeu, além das inúmeras chances que o Botafogo criou, mas o que chama bastante atenção é que quem destoou nesse jogo, quem conseguiu acabar ali com a zaga do Flamengo, quem conseguiu transformar o jogo foi o Luiz Henrique ali pela direita, fazendo inúmeras jogadas, criando inúmeras chances, levando muito perigo, como ele sempre fez, como ele já fazia no Fluminense. E a atuação monstruosa aí do Matheus Martins, entrou no segundo tempo, entrou e fez 2 gols. São 2 jogadores aí que fazem muita falta no elenco do Fluminense, muita falta no cenário que a gente está hoje. Se a gente pudesse ter trazido no passado o Luiz Henrique, e o Fluminense tentou ainda ali na época do Diniz, o Diniz pediu o jogador, mas o Fluminense não tem condições financeiras de trazer um jogador nesse valor, mas se tivesse conseguido trazer pelo menos o Luiz Henrique aí, talvez a gente não tivesse numa situação tão complicada. É claro que ele não ia resolver tudo sozinho, né? Ele é um grande jogador, mas não tem como a gente colocar aqui um jogador que vai resolver tudo sozinho. O Marcelo não fez isso, o Thiago Silva veio para a zaga, também não fez isso. O Fluminense melhorou defensivamente, mas continua perdendo jogos, continua tomando gol, até porque a responsabilidade não é de um jogador só. Mas, sim, se a gente pudesse ter trazido no passado aí o Luiz Henrique, talvez a situação não fosse tão complicada. Tem muita gente que critica a venda do Luiz Henrique, a venda do Matheus Martins, por conta dos valores aí. Jogadores são vendidos aí em torno de 8, 10 milhões de euros. São vendas em valores baixos em relação ao que o jogador pode entregar, em relação ao que o jogador pode valer no mercado.
E tem gente aí até que compara, né? Poxa, o Flamengo quando vende não vende assim, o Palmeiras quando vende não vende assim. Tem que entender que Palmeiras, Flamengo são times que têm muito dinheiro. Fluminense é um time que a gente tem que ser sincero. O Fluminense vende o almoço para comprar a janta. Essa é a realidade do Fluminense financeira. Não é um time que pode abrir mão de 50 milhões de reais, de 60 milhões de reais num jogador. Vendeu agora aí o Alexander, uma venda muito boa, uma venda aí dentro do valor de mercado, vai render aí para o Fluminense quase 60 milhões de reais. Vai fazer muita falta, porque o Fluminense está praticamente sem nenhum jogador na lateral esquerda. A gente está sem o Marcelo, o esquerdinha estreou, jogou mal ali contra o Grêmio, jogou mal também contra o Corinthians, está sem confiança. O Alexander é um jogador que não é lateral esquerdo, mas ele consegue fazer essa função ali improvisado e consegue render. Mas o Fluminense agora vai ter que no mercado, inclusive, procurar um jogador para essa posição, porque quem a gente tem hoje, a gente não pode contar. Tem gente falando aí do Guga também, do Guga jogar improvisado ali na esquerda, mas o Guga é um jogador muito criticado. Na minha opinião, e aí, mais uma vez, é a minha opinião, eu concordo com a sua, eu concordo que você tem a sua, inclusive, você pode deixar aqui nos comentários se você não estiver concordando com o que eu estou falando, mas na minha opinião, o Guga é um jogador que ele é criticado, às vezes, muito injustamente. E eu vejo isso também com o Lima, às vezes. Para mim, o Lima não é um jogador horrível, não é um gênio também, mas é um jogador que, quando ele joga bem, ele agrega. Não é um jogador que está muito abaixo do nível técnico do Fluminense. A gente tem um time que tem jogadores tecnicamente muito bons, outros nem tanto. Então, fazendo ali a média, talvez o Lima não está longe disso, ele não está muito diferente aí dos outros jogadores. Eu não entendo por que tem tanta crítica em cima do Lima. Ele protagoniza alguns lances, às vezes, que são complicados. Por exemplo, o gol que ele perdeu aí contra o Corinthians. Mas é uma falha que acontece. Qualquer jogador pode passar por um momento daquele. É claro que no nosso momento, a nossa situação no Campeonato Brasileiro é muito complicada e a gente não pode perder nenhuma chance, essa é uma verdade. Mas o que aconteceu com o Lima ali já aconteceu com outros jogadores também. Mas, na minha opinião, a galera pega muito no pé do Lima, a galera pega muito no pé do Guga também. Jogadores que eu acho que poderiam estar aí ajudando no elenco, poderiam ter mais oportunidade. O Guga não tem quase nenhuma oportunidade aí com o Mano Menezes. É um jogador que eu acho que pode tecnicamente não ser assim um gênio, um jogador diferenciado, realmente não é, mas é um jogador que toda vez que entra em campo veste a camisa e entrega tudo que ele puder entregar. Isso aí, pelo menos na minha visão, na minha opinião, eu vejo o Guga fazendo e coisas que eu não vejo às vezes outros jogadores que estão tendo oportunidade, eu não vejo esses caras fazerem. Por exemplo, o John Kennedy. O John Kennedy ele entra em campo. O John Kennedy é um jogador que pra gente é muito importante. Gol na final da Libertadores, o gol mais importante da história do clube aí nos últimos anos. John Kennedy fez esse gol, é muito querido pela torcida ainda, e a torcida tem muita paciência com ele, na minha opinião, mas é um jogador que quase nunca rende, que tem entrado aí, praticamente ele é -1 em campo, e tem sempre novas oportunidades. O Guga, que é um cara que, apesar de tecnicamente não ser um jogador tão importante assim, ele veste a camisa, ele se entrega em campo, e ele quase não tem oportunidade. São algumas coisas assim que, claro, tudo isso aqui é opinião, eu não estou lá acompanhando o treinamento para saber como que o Guga performa no treino, como que é o comportamento dele, se tem algum problema interno ali com o Mano Menezes, eu não tenho como saber. O que eu tenho como saber e como ver é que ele quase não tem nenhuma oportunidade e, pelo menos na minha opinião, isso poderia acontecer, ele poderia agregar um pouco mais. Mas esse jogo de amanhã é um jogo decisivo para a nossa trajetória, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez eu deixo aqui a minha opinião. Se qualquer preço que tem que ser pago para o resultado de amanhã acontecer, por exemplo, a lesão de um jogador, o desgaste físico aí do time titular, qualquer coisa desse tipo, para mim já passa a não valer a pena. O Fluminense tem uma missão muito grande no Campeonato Brasileiro, uma missão muito difícil, é o 18º colocado, o próximo jogo é contra o Atlético Mineiro, não é um jogo fácil, então, pelo menos na minha opinião, se tiver que abrir mão da Libertadores, que seja feito para a gente jogar o Campeonato Brasileiro. O último vídeo meu aqui no canal, não sei se você assistiu, um vídeo que o YouTube entregou pouquíssimo, não sei porquê, mas o título do vídeo é Que se lasque a Libertadores, e essa é a minha opinião no momento. Vai jogar, eu vou torcer, se ganhar eu vou ficar feliz como sempre fico, mas se perder, eu sinceramente não vou ficar triste, porque eu acho que o pior que pode acontecer é o Fluminense ser rebaixado para a Série B, e comprometeu a campanha do Campeonato Brasileiro por conta de uma Libertadores que a gente sabe que é muito difícil a gente vencer, para mim acaba não fazendo muito sentido. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. Se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.